Se você tá vendo isso no YouTube, oi YouTube, deixa um like no vídeo. Sabia que você pode patrocinar vídeos? Tá na descrição aí como você pode fazer isso. De um tempo pra cá, aquela discussão de Pop Playtime Perdi. superou FNAF acabou voltando com força total. Depois do lançamento do capítulo 4, Eu nunca joguei Pop Playtime. E a única vez que eu vi uma gameplay de Pop Playtime na minha vida foi quando o Linkzinho tava jogando o capítulo 4. E aí eu colei na live dele, tinha muita gente, acho que tinha tipo umas 1000 pessoas na live dele. Ele não tinha nenhum mod. E eu sou mod no canal dele, né? Aí eu fiquei tipo, porra, vou moderar, Linkzinho. Estou aqui nas trincheiras por você. Aí eu moderei, porque tinha muita gente dando spoiler, só que era muito difícil saber o que era spoiler ou o que não era spoiler, porque eu não conheço a franquia. Então, essa discussão se Pop Playtime superou ou não FNAF é algo. Eu não sei. Eu não sei. muita gente levou aquilo quase como um enterro de Five Nights at Freddy's. Como se a história e os jogos de pop no geral tivessem chegado num nível tão superior que Acredito que já FNAF não se era perdeu mais no capaz de caminho? Eu alcançar. acho que sim. Assim, eu acompanhei FNAF até o 4º jogo. Tava lançando na época que eu acompanhava. Quando eu comecei a acompanhar FNAF, tinha o 2º jogo só. Tinha o 1º e o 2º jogo. Eu comecei a acompanhar assim que tinha saído o 2º jogo. Era muito da hora ver vídeos sobre, ver teorias, pá, era muito legal. Aí eu acompanhei o lançamento do 3º jogo. Eu já fiz vídeo de FNAF quando eu era criança, contando a história de FNAF. Que doideira! Eu não sabia editar, eu postava no Facebook meus vídeos. Caralho, que doideira. Hoje em dia eu excluí tudo, não tem mais nada. Mas nossa, que doideira. Você não vai gostar de jogar, não combina com você, Anfitras. Me senti atacado. Me senti moralmente atacado. Superou em sentido de ser ruim. Pra mim é mais difícil saber qual é o pior. Mano, eu não sei. Eu não sei. Mas, pô, eu acompanhei religiosamente FNAF até o 4º jogo. E acho que eu cresci no geral. Tipo, eu parei de acompanhar porque eu fui acompanhando outras coisas, sabe? Então eu meio que dei uma crescida. Mas vira e mexe, quando tem alguma coisa grande de FNAF, eu ainda dou uma olhada. Tipo, não foi um bagulho que eu parei de acompanhar 100%. Tipo, ao vídeo de 3 horas, de 4 horas do Core, que é o documentário de FNAF, eu vi completo. E eu vi reacts desse vídeo, então eu vi esse vídeo tipo umas 3 vezes. Então, acho que eu ainda entendo algumas coisinhas. Dando um contexto pra tu, então. No último capítulo de Pop, muita gente comentou que eles se superaram na questão do gore, que tinha corpo espalhado pelo jogo e os caralho, e FNAF nunca fez isso por medo. Mas acho que o gore em FNAF é diferente. Tipo, eles nunca precisaram espalhar corpos pelos jogos pra serem assustadores, sabe? Até porque, pelo menos nos jogos clássicos, eu não sei como é que tá depois, né? Você não saía explorando a pizzaria. Você jogava na cabine. Enfim, vamos. Mas apesar do pessoal que entrou do lado de Pop Playtime nessa discussão realmente ter bons pontos pra defender, um dos pontos mais populares acabou me incomodando bastante. O problema de Five Nights at Freddy's é que eles têm coragem de mostrar corpos e sangue e isso continua sempre nessa mesma de terror infantil. E eu não duvido que você tenha ouvido Eu isso. só acho que não é a proposta, sabe? O FNAF se perdeu na história e se baseia nas teorias dos fãs. Não ter uma lore foi o erro do Scott, virou farm de dinheiro. FNAF tinha muita capacidade, mas tudo que o Scott não fez, a Mob tá fazendo. Pior que não, ironicamente, isso era uma das coisas que me incomodavam em FNAF, parecia que não tinha uma história, sabe? Existe um mistério ali, mas parece que não tem uma história, parece que tem uma base de uma história e ela vai se estendendo conforme os jogos vão fazendo sucesso, sabe? Enfim. Fui pensado, ok, parece fazer sentido. Enquanto o Pop tem Agora coragem de tem mostrar jogo de corpos mundo até no aberto de trailer, FNAF? Não tem. FNAF quer ser o terror Não tem, pra você toda está família, mentindo. que é todo colorido e não tem coragem nem de mostrar um assassinato. Mas essa ideia só tem um problema. Ela é mentira, uma falácia. E mesmo se fosse verdade, esse nem de longe ia ser o problema de Five Nights at Freddy's. FNAF não tem coragem de mostrar nada explícito. Literalmente no Isso daqui é nível. Esse tipo de argumento é nível aquela rapaziada que posta clipe de anime pesado, tipo a cena da garota morrendo com o guarda-chuva no Anotter, com um título tipo: Tem certeza que anime é coisa de criança? Hein? Tipo, um monte de clipes violentos de anime, tipo, olha aí pra quem fala que anime é coisa de criança, tá vendo? Violência. Nós somos muito maduros. Aí a pessoa tem, tipo, 13 anos. No fim, FNAF virou mais algo infantil do que deveria. Eu teria que ter acompanhado os
jogos atuais pra opinar. É porque FNAF se concentra muito na morte lá das crianças. Acho que o FNAF ia ficar pesado demais mostrar crianças mortas. Até porque o público de FNAF tem muita criança, mais que o Pop Playtime. Eu achava que era o contrário, eu achava que Pop era muito mais infantil do que FNAF, inclusive, tá? Enfim. Primeiro jogo tem um cara morto com olhos saindo pra fora do animatronic, depois tem um cadáver exposto dentro de uma fantasia. Mas porra, falando sério, se eu fosse criança, eu acompanharia muito mais Pop Playtime do que FNAF, tá? Justamente pelo... É que Pop Playtime tem muito sangue, tem muita víscera, parece Ed, sabe? Crianças se atraem por esse tipo de coisa. Na moral, tanto que atualmente eu acho gore excessivo coisa de criança. Tipo... Gore muito excessivo acaba virando algo meio infantil, querendo ou não, sabe? Assim, se for contar, tem a cena do FNAF 4... do guri lá tendo a cabeça explodida pela boca do Fred. Ou então o William sendo todo esmagado na roupa do Springtrap. É que você não precisa de gore pra fazer coisas pesadas, sabe? E dá pra ter gore e ser um bagulho infantil também. Funcionários que se enforcam, corpos de crianças jogados no chão. E se você quiser considerar, também tem os livros que mostram um monte de gente morrendo das piores formas que você consegue imaginar. O negócio é que muita gente ainda tá presa em 2021 e acha que FNAF hoje em dia é basicamente security breach e acabou. Sendo que não, isso não é verdade, e eu digo mais. É um pensamento Eu nem cheguei nessa cobrar parte. gore de Five Nights at Freddy's, achando que só o fato de ter pessoas abertas Gorila. no meio jorrando 10 litros de sangue já é o suficiente pra tornar a franquia pesada e com bom terror. Isso aqui não é um slasher dos anos 80 e essa nem de longe é a proposta de FNAF. Sendo bem honesto, eu até entendo essa crítica em casos como de Security Breach, onde a vilã é uma serial killer, tem toda uma backstory de assassinato de crianças. Na minha opinião, não devem atrair crianças pra jogo de terror, tá ligado? Mesmo não tendo gore, pode dar uma merda pela história. Mas criança gosta de coisas. Você proibir uma criança de consumir algo vai fazer com que ela tenha mais vontade de consumir algo. Eu falo isso tendo sido uma criança que era apaixonada por filmes de terror, por histórias macabras, que gostava muito de Five Nights at Freddy's, tá ligado? A que ponto chegamos pra agora virar natural para crianças? Mas sempre foi. As crianças sempre vão querer consumir coisas que não são pra idade dela, por achar muito legal, sabe? E você consegue diferenciar muito uma obra que foi feita realmente pra adultos, pra pessoas mais velhas, do que uma obra que foi feita pra crianças, mas que se fantasia como uma obra pra adulto, entende? Então, tipo, Pop Playtime pode ter o gore que for, mas você consegue ver qual que é o público-alvo de verdade. Ela inclusive é apresentada com uma faca nos teasers, mas aí na hora da verdade o jogo se passa num shopping todo colorido sem praticamente nenhuma menção de assassinato, em que a coisa mais pesada que acontece é a terrível vilã dando um glitch na nossa tela e depois dançando ou sei lá o que era pra ser isso. Mas pra mim, o problema é estender essa crítica pra franquia inteira e querer dizer que FNAF de algum Sei lá, jeito nunca é fui muito inferior fã por de não assistir mostrar nem esse tipo gameplay de coisa. FNAF. É que era da hora jogar. É bacana você tomar uns sustos de vez em quando, sabe? Amanhã tem prova de química, socorro, putz. Boa sorte, Ari. O ponto é que crianças curtem coisas de terror por ser maneiro. Veja o clipe do Michael Jackson Bad. Lá tem literalmente tudo que estamos falando. Crianças gostam desse tipo de conteúdo proibido, tá ligado? Porque as crianças sabem as coisas que não são pra idade delas. Então elas vão consumir. Não tem muito o que fazer, sabe? Mesmo sem nem tentar entender a proposta. É muito fácil querer chegar hoje em dia dizendo que a franquia é patética e nunca deu medo, mas A experiência própria. Eu, criança, procurei gore no YouTube e achei. É claro que eu entrei em choque, mas aquilo chamou a atenção. Então meio que é um bagulho sem volta. Fazer o quê, né? Mano, inclusive é muita doideira. Crianças ficarem tão dessensibilizadas com gore real, sabe? Tipo, porra, um dia desse meu irmão me mandou uma figurinha de um cara tendo a cabeça explodida, de um mano real. Meu irmão tem 13 anos. Eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa? Só que eu lembrei, tipo, quando eu tinha 13 anos eu também, tipo, via gore e achava normal.
tá ligado? Hoje em dia eu vejo o gore e eu fico, caralho, que... Ai, não, que bagulho paia, eu fico mal, tá ligado? Mas quando eu era adolescente eu achava normal. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu pra eu achar normal e pra do nada eu achar horrível de novo, sabe? Eu não sei qual que foi a volta que fez na minha cabeça. Inclusive, isso é doideira. Quando eu era mais novo, eu tinha a minha depressão, porque eu tenho depressão, ela era muito mais forte, então eu me cortava bastante, principalmente na época da escola. Eu me cortava bastante, tipo, de sangrar e os caralho. Hoje em dia, se eu me corto e eu vejo meu sangue, minha pressão, ela baixa, ela cai. Eu não consigo ver sangue, tá ligado? Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei qual foi a virada que teve na minha cabeça pra eu só mudar. Tem uma tomada do lado da minha cadeira, eu posso tentar... O que que tá acontecendo? Eu nunca senti interesse por gore. Pior que não era que eu tinha interesse. Era só um bagulho que tava lá, sabe? Objetivo, querer comentar sobre o assunto, obstáculo, eu ser a pessoa mais nova do chat. E não, chat não, produção. E não poder julgar, pois não tenho experiência em nada, mas não gosto muito de gore. Assim, só um pouco... Assim, só um pouco pra... É bom. Só fazer uma reação química com a tomada, eu não sei o que tá acontecendo, enfim. Mas para poder pensar isso, você precisa ignorar duas coisas muito importantes. 1. Terror depende muito da época que é feito. Sim. E 2. Quando o mesmo tipo de terror é repetido, ele vai perdendo o impacto. É verdade. Se você voltar pra ver as gameplays ou relatos de quem jogou FNAF em 2014, apesar de muito disso ser só youtuber forçando reação pra vídeo, dá pra ver que ainda assim muita gente ficava aterrorizada, tensa de verdade FNAF 1 enquanto tinha jogava. vibe. Porque mesmo sendo simples hoje em dia, Five Nights at Freddy's foi revolucionário pra época. Um guarda preso no escritório sem nenhuma saída, sem ter pra onde correr, com energia limitada e sem ter a menor ideia de Sim, quando passava uma vibe claustrofóbica, sabe? o monstro ia aparecer ali deixando ele encurralado. Não dá pra negar. FNAF foi uma obra-prima que revolucionou os jogos de terror, e querer ignorar isso olhando pro jogo hoje em dia é só desonesto. Essa é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o terror no cinema. A gente teve várias eras dos filmes de terror que eram feitos pra tocar na ferida que o público mais tinha medo na época. O medo do desconhecido, da morte, pragas, doença e xenofobia com os filmes de monstro dos anos 20 e 30. O medo da Guerra Fria, dos avanços da ciência e de uma guerra nuclear nos Tchau, anos anima. 50. Até amanhã, ou meu até cria. mesmo conectando com o ponto do vídeo, o medo dos serial killers nos Estados Unidos, trazendo os slashers dos anos 70 e 80 com muito gore e gente sendo dilacerada por um maluco. Entende como são vários tipos de terror e não dá pra resumir toda a discussão a um deles ignorando todo o resto? Não faz o menor sentido chegar hoje em dia falando: nossa meu, como o pessoal tinha Godzilla, é só um bonecão tosco. Sendo que o pessoal da época tinha um referencial muito diferente e o principal de tudo, você não viveu com medo constante de tacarem a porra. Pior que os livros de FNAF são bem mais violentos. Uma das histórias mostrava duas meninas sendo trucidadas dentro de uma boneca. Em outro tem um cachorro que leva órgãos pro seu dono. Sim, isso é FNAF. Pior que eu não duvido. É que livros, no geral, têm mais liberdade pra esse tipo de coisa. E é muito, muito mais fácil você ser visceral em livros. Pô, eu tenho uma história... Eu sou um escritor de terror. Eu escrevo terror. Eu gosto do terror visceral, sabe? Pô, tem uma história que eu fiz, que eu escrevi muito tempo atrás, e eu consegui deixar o Mogli mal lendo, porque eu fiz uma descrição muito visceral dos efeitos de uma bomba, sabe? Tipo, então descrevia como derretia a pele, o osso mostrando, tá ligado? Tipo, o jeito que a pele pingava porque ela tava derretendo. Então, você tem essa liberdade a mais num livro. E quando é bem feito, você consegue impactar o leitor, sabe? Eu acho que gore é pra isso, impactar. Porra de uma bomba nuclear no seu país E que seja a impactar radiação por trazer algo bom, perigos e sabe? mutações que você nem consegue imaginar. Inclusive, isso é algo que eu devia ter comentado naquele vídeo sobre a briga entre FNAF e Pop. Apesar da rivalidade ser interessante pros dois, Atriz? não O que faz tem o atriz? menor O que tem atriz? Calma. Ela apareceu no vídeo e eu não vi? Atriz, você estava aqui? Você não, na época, o pessoal tinha diferença do constante de Acho que ela tacarem não a porra tava. de uma bomba nuclear no seu país e a radiação trazer perigos e mutações que eu tenho você um livro nem dela bem consegue pesado. imaginar. Enfim, esse é o mesmo cara que acabou um RPG só porque minha personagem ia arrancar a pele dos outros players. Vi que o problema não era arrancar a pele. Na verdade, o problema era arrancar a pele. Vai tomar no
cu. Enfim. Ia ser da hora tu ver os rascunhos dos livros de FNAF do Core. Vale bastante a pena ver. Eu já editei um vídeo pro Hihi sobre os livros de FNAF. Não sei então, mano. Acredito que, querendo ou não, se tu explodir tua escola e tu sobreviver, tu vai ser diretamente um suspeito. Eu gosto que tá rolando um papo paralelo na produção, né? Inclusive, isso é algo que eu devia ter comentado naquele vídeo sobre a briga entre FNAF e Pop. Apesar da rivalidade ser interessante pros dois, não faz o menor sentido querer comparar as franquias como um todo, porque de qualquer jeito você vai acabar caindo no erro de fazer uma comparação injusta de épocas diferentes. Se você Eu acho pegar que só FNAF pela já tinha que ter ótica de acabado. FNAF é um jogo sem sal de abrir e fechar a portinha, é óbvio que Pop Playtime vai ser infinitamente melhor. Mas de qualquer Anfitras, jeito, Daniel o Hartman. ponto aqui Daniel não é querer Hartman. passar pano pra franquia dizendo que o primeiro jogo é de 2014 e logo Ia ser só um pouco, porra, não é culpa minha que você não soube lidar com isso depois. Como que você arranca a pele só um pouco? Mano, a Vicky chegou pra mim e fala, mestre, eu quero arrancar a pele deles. Eu obviamente falei, não, porra, não. E aí depois ela falou, ia ser só um pouco. Como que eu ia saber que ia ser só um pouco? Eu também não tenho bola de cristal, né? Eu também sou filho de Deus, graças a Deus, Pai Nosso que está no céu, amém. Mano, a mina vira pra mim e fala, eu quero arrancar a pele deles. Vai com calma, porra. Também não, né? tá tudo certo. Contrário, na real. Porque se a gente pensar pelo lado do jogo de terror, não dá pra negar que FNAF piorou. Por isso que a Vicky não controla mais a personagem dela. Porque a Vicky, ela tem uma personagem que é inspirada nela, entre aspas, dentro do meu universo. Por isso que ela não controla mais ela. Os primeiros jogos assustavam o pessoal da época, mas os de hoje não conseguem mais fazer isso. Depois do FNAF 6 a gente teve a UCN, que foi levada como um desafio e não dava um pingo de medo. Teve o Help Wanted, que a maioria do pessoal nem jogou por ser um jogo de VR, além de que o port pra PC também não dá um pingo de medo. Depois veio o Security Breach, que eu nem preciso falar. Patrão, você pode ver a mensagem que eu mandei antes? Tô com preguiça de escrever de novo. Qual que foi? Calma. Eu tenho um trauma do caralho com sangue, já que minha amiga, que não é mais minha amiga por motivos de mudança de casa, ela pegou um alfinete, cortou o braço inteiro e passou o sangue no meu rosto. Ela começou a fazer um ritual. Mano, isso me lembrou. Vocês também. Como que eu vou falar isso sem parecer muito estranho? Vocês também costuravam a mão de vocês? Tipo, tá ligado como quando você passa uma agulha e você passa só na primeira camada de pele e não sai nem sangue? E você consegue passar linha. Eu tava conversando sobre isso com a minha mãe, e aparentemente ela também fazia isso, sabe? Era da hora. Quando eu era criança, eu ficava costurando meus dedos. E aí, tipo, só passando pela primeira camadinha de pele, não saía nem sangue nem nada. Era legal. Nada. Depois Help Wanted 2 com o mesmo problema do primeiro, só que pior. E por último, Into the Pit, que, ok, foi bem interessante. O problema é que apesar da franquia ter se perdido bastante Não, no terror, carai, não dá pra reduzir tudo não é isso tão brutal a... quanto parece. FNAF não tem Você não tava se cortando porque de verdade. corpos jogados por aí não vai deixar o jogo mais assustador. Ele precisa de um clima interessante, precisa de tensão e até de um toque inovador a vai mais. se tratar. E você não tava se cortando de verdade. Que você passava pela primeira camada de pele, nem sangrava, nem nada. Era só o suficiente pra passar a linha. Porra. Como fizeram em 2014. Eu de verdade tenho medo que daqui pra frente FNAF vire só uma versão bootleg de Pop Playtime que você fica andando de salinha em salinha, passa por um puzzle e aí... Oh não, que medo, o monstro apareceu na minha frente e eu vou ter que sair correndo dele. E aliás, esse mesmo ponto de que ter sangue e corpos não salva uma obra ruim também vale pro filme. Na época eu vi muita gente dizendo Eu achei que o ele era filme um de lixo FNAF simplesmente paia. por ser pra maiores de 13 anos e não mostrar nada demais. Só que, sendo bem honesto, eu até tenho um carinho pelo filme, mas mesmo... É que nesse ponto em específico, a classificação indicativa num filme, ela diz bastante, sabe? Eles obviamente botaram um PG-13 pra atrair mais público, tá ligado? Porque se fosse mais 18, metade do público não ia assistir. Mas, porra, você podia fazer umas cenas tão legais. Tá tudo bem. Se tivesse 1 tonelada de sangue lá, ele ia continuar sendo um filme bem patético. Pior que ele é mesmo. Eu também costurava, mas eu costurava pra depois puxar com força, pra ver se eu puxava com força bastante pra sair sangue. Pior que realmente era de boa costurar, mano. Pior que era da hora mesmo. Gore não salva roteiro e direção ruins, importa-se no filme ou nos jogos. E se Sim. for pra apontar um culpado mesmo, FNAF tem vários outros que importam bem mais que o Gore.
Dá pra falar da ambientação que, por mais dinheiro que invistam nos jogos, parece só piorar? Tirando você into the picture, tio. Dá pra falar como cada vez mais os animatronics aparecem de um jeito claro, fazendo a gente não ter mais tanto medo, já que uma figura oculta que anda pelas sombras é bem mais assustadora que a porra de um animatronic que tem uma cena brincando com os personagens. Também dá pra falar sobre como o FNAF se Perde tornou aquele tão famigerado previsível que a medo do tensão desconhecido, né? simplesmente deixou de existir e por aí vai. É realmente uma longa lista. Então, concluindo a ideia para não ficar nenhuma ponta solta, dizer que FNAF não assusta porque não tem gore é um argumento raso e reducionista. Eu já caí de bicicleta e meu joelho deslocou, meu nariz sangrou e tinha um corte gigante no meu joelho no qual podia ver a carne viva. E boa parte do osso tava sangrando bastante. Eu tava estranhamente tranquila com aquilo. É porque quando você se machuca muito, o trauma impede você de reagir da forma que você normalmente reagiria. Nossa, eu já me acidentei muito. Meu joelho frequentemente desloca. Já fui atropelado. Já fui atropelado 2 quilômetros longe de casa. E, porra, horrível, tá ligado? Já fui atropelado de novo. Já sofri acidente de carro. Nossa, já quebrei braço. Tenho que ir pra escola amanhã, então vou indo nessa. Depois eu vejo o resto da live 1 Esse daqui é o último videozinho nosso, Cronos. Eu vou fechar a live depois desse daqui. Mas falou chat. Chat não, Cronos. Chat não. Fale o nome correto. Porque o terror não é sobre sanguezinho no chão, e sim sobre dar medo. Quem diria, hein? O que FNAF realmente precisa é trazer tensão, vulnerabilidade, mistério. Precisa entender o que dá medo nas pessoas de hoje em dia. Tenho 3 cicatrizes. E aplicar isso de um jeito bem Calma feito, lá, seja com Arthur gore Severo. ou não. E assim se estabelecer de novo como uma boa Anne franquia começa de com A, terror. Arthur Enfim, começa com A. Se você discorda do que eu falei Coincidência? ou tem alguma coisa pra acrescentar, Sério fica à mesmo? vontade Sério pra mesmo? comentar aí embaixo. Eu tenho certeza que vai dar uma discussão bem interessante. Mas por hoje é isso. Adiós. Bom vídeo. Pô, fazia muito tempo que eu não via nada de FNAF. Doideira ver como a franquia tá atualmente, mano.